there until outcome brings a letter of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground, spent some of my days chilling at Max with Lex. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Olha aí o pessoal entrando aí nesta live. Sabadão, pré-dia das mães, é nós na fita. Se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, me dá aquele joinha esperto para eu saber que tá tudo funcionando nas mais mil maravilhas, pra gente poder começar esse conteúdo de hoje. Vamos lá, solta o dedo no joinha aí. Dá um joinha aí pro pai pra saber se tá tudo funcionando bem. É isso aí, ó. Malu já mandou o joinha ali. Então é nóis. Malu, você é figurinha carimbada aqui em todas as lives, minha querida, ó. Tamo junto, hein? Sabrina também, Cecília aí, o pessoal aí, todo mundo figurinha carimbada aí em todas as lives do desafio. E hoje o conteúdo vai ser top também, não vai ser diferente dos outros dias, beleza? Olha aí, Samizão, Sami da Boleia, lindão. Seja muito bem-vindo, Samizeira da Bahia. Se liga, galera. Olha só, já que vocês estão me vendo e me ouvindo, eu queria pedir para vocês o seguinte: compartilha aí, chama os amiguinhos aí para participar da live, tá? Por quê? Porque o conteúdo de hoje tá top. E não só isso, na segunda-feira, galera, você não pode perder a live de segunda-feira, que é a última da nossa série. Vai ter uma série de surpresas para quem participar dessa live, beleza? Então vocês têm que participar dela. Primeiro porque eu vou fazer um apanhado geral de tudo que eu falei durante o desafio, né? E eu vou te dar uma oportunidade absurda ainda, e ainda vou te dar uma surpresa na live de quinta-feira. Então você, na live de quinta-feira, na live de segunda-feira. Então você não pode deixar de participar. Amanhã não tem live, amanhã é domingão, então domingão eu descanso, não faço live, beleza? Mas na segunda-feira a gente volta com a live também, o último dia do desafio, beleza? Então vai ser top, tá? Hoje vamos aproveitar que temos poucas pessoas também e vamos fazer muitas perguntas. Eu posso tirar muitas dúvidas de vocês que estão aí acompanhando todos os dias do desafio também, beleza? Então vocês podem mandar várias dúvidas aí referente ao conteúdo de hoje, tá? Referente aos conteúdos dos outros dias, vocês podem me mandar a dúvida no direct ou nas caixinhas, tá? De perguntas aí do Instagram que eu vou respondendo, tá? Muito ótimo, muito ótimo. Então olha só para retomar tudo que a gente falou. Na nossa primeira live do desafio, eu falei para vocês o seguinte, que a sua aprovação, o seu caminho até a aprovação, ele dependia de 5 passos. Ou seja, você tinha que dar 5 passos para você ser aprovado esse ano ainda, beleza? Qual era o primeiro passo? Domínio pessoal. Se alguém quiser fazer um resumo aí dos passos no comentário, seria bacana, beleza? Alguém colocar aí. Então o primeiro passo era domínio pessoal, beleza? O segundo passo era Active Recall. O terceiro passo, Spaced Repetition. O quarto passo, nós vimos ontem, era planejamento de estudos, beleza? E o quinto passo nós vamos ver hoje, que é a metrificação. Então vamos de novo, 5 passos para sua aprovação nesta ordem: domínio pessoal, Active Recall, Spaced Repetition, planejamento e, nesta live de hoje, metrificação, tá? Galera, a metrificação, que é o passo que eu vou ensinar para vocês hoje, ela vem como o último, é a cereja do bolo. É aquilo que você precisa fazer para engatar de vez, beleza? Engatar de vez. É aquele detalhezinho final que faz toda a diferença do universo, cara. Toda a diferença do universo, tá? Então, Alisson, por que você fala que tem que ser nessa ordem? Porque primeiro você domina suas emoções, depois você aprende que tem que estudar de forma ativa. Ó, a Malu aí falou, ó, domínio pessoal, Active Recall, Spaced Repetition, planejamento e metrificação. Top, exatamente isso. Então primeiro você domina suas emoções, você mesmo domina a si mesmo. Depois você aprende a fazer Active Recall, isso já dá um salto gigantesco nos seus estudos. Depois você aprende que tem que fazer Active Recall recorrentemente, de forma espaçada, Spaced Repetition.
Depois você começa a planejar melhor os seus estudos e a priorizar as matérias, organizando um cronograma dinâmico e eficiente. E agora você vem com a cerejinha do bolo, o detalhezinho final, mas que faz muita diferença, que é a metrificação, tá? Que é a metrificação. E eu vou ensinar vocês a fazer isso hoje, Só que presta atenção. Deixa eu tentar ilustrar antes a situação para que a questão da metrificação possa ficar mais clara, possa ficar mais correta, beleza? Quanto mais corretinha ficar, melhor, beleza? Melhor. Então, olha só, há um tempão atrás, minha esposa pode até me corrigir aí, que ela tá me ouvindo ali no outro quarto, né? Se eu não me engano, em 2017, sei lá, acho que foi isso, 2017, eu comecei a praticar CrossFit, né? Então, assim, não sou fortão nem nada, mas eu pratico CrossFit, galera, é isso aí, né? Então, tudo bem, tá. Aí, o que acontece? Quando eu comecei a praticar o CrossFit, são muitos movimentos diferentes, né? São muitas coisas totalmente diferentes que a gente tem que fazer, que a gente não faz no nosso dia a dia, né? Por exemplo, ficar plantando bananeira é uma coisa que faz lá no CrossFit, que eu não fico fazendo isso fora do CrossFit, né? Ah, tô aqui à toa, vou plantar uma bananeira aqui. Não, né? Outra coisa que faz no CrossFit que eu nunca fazia aqui, ficar levantando peso, né? Umas barronas gigantes, fica levantando, jogando pra cima, não sei o que, blá blá blá, né? Então, assim, todas essas atividades, elas demandam uma série de habilidades que eu simplesmente não tinha, nunca tinha praticado, nunca tinha feito isso antes, beleza? Mas me propus a começar, e lá fui eu. Então, de repente, né, eu tô lá fazendo uma série de atividades e tal, semana após semana, semana após semana, semana após semana, semana após semana. E aí você começa a perceber que você vai aumentando sua resistência física, que você vai aumentando a sua capacidade muscular, que você vai aumentando a sua mobilidade, a sua força, beleza? Você vai perdendo gordura. Então, assim, uma série de benefícios vão acontecendo por conta, né, dessa atividade nova que você se propôs a fazer. O que é muito, muito legal, beleza? Muito legal. Só que aí, o que começa a acontecer? Você começa a ter o desejo de fazer melhor, de fazer um movimento melhor, de você fazer, caramba, hoje eu quero melhorar nessa técnica, eu quero fazer um movimento perfeito, eu quero fazer isso aqui melhor do que eu estava fazendo, ou fazer mais do que eu fazia antes. E esse desejo de querer fazer melhor é muito natural, muito natural. E ele vai acontecer também nos seus estudos. Só que deixa eu contar um segredo para vocês. Primeiro de tudo, tá? Se eu chegar no primeiro dia do CrossFit e quiser fazer um movimento perfeito, se eu quiser chegar no primeiro dia do CrossFit e fazer o melhor movimento possível, igual dos profissionais, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho mobilidade, não tenho força, não tenho resistência, não tenho a técnica para executar aquilo de forma perfeita. Beleza? Então, uma das coisas mais interessantes que o coach do CrossFit falou pra mim, o professor do CrossFit falou pra mim, foi o seguinte: quando eu cheguei lá no CrossFit, eu já fiquei muito empolgado, né? Primeira semana, segunda semana. Aí eu já perguntei isso pra ele logo: como é que eu faço pra melhorar, pra fazer isso aqui direito? Aí ele, sabe o que ele respondeu pra mim? Ele falou o seguinte: ele falou assim, ó, primeiro de tudo, você vem todo dia. Você vem todo dia. E fica um tempão vindo todo dia. Depois você se preocupa em fazer um movimento perfeito, em fazer um movimento excelente. Em outra ocasião, eu assistindo umas coisas na internet, eu ouvi uma frase que me marcou muito, que tem tudo a ver com isso do CrossFit, que foi a seguinte: primeiro você precisa ser frequente para depois ser excelente. Olha só que eu vou repetir esta frase. Eu sei que é frase de coach, velho. Eu sei que é frase de coach, mas é muito boa, velho. Olha só, você primeiro precisa ser frequente para depois ser excelente. Vocês entenderam? Não adianta você querer ser excelente em uma coisa que você não faz de forma recorrente. Da mesma forma que não adianta eu querer chegar no CrossFit no primeiro dia e já fazer um exercício perfeito. Tá? Isso não adianta, isso não existe, não tem como, porque eu não sei fazer, eu não tenho a técnica, não tem como eu fazer isso. Tá? Então, o primeiro passo é ser frequente. Depois, você se preocupa em ser excelente.
tá? Primeiro passo é ser frequente. Então, o que isso quer dizer? Onde eu quero chegar? Por que eu contei essa história aí do CrossFit? E onde eu quero chegar nisso com você? Nos seus estudos também você precisa ser frequente para depois ser excelente. Ah, tem muito aluno que me manda um monte de perguntas assim sobre detalhes mínimos, né? Eu faço 6 ou 7 exercícios. Eu faço 1 ou 2 simulados por mês. Eu faço uma redação por semana ou uma a cada 15 dias. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Eu faço assim, eu faço assado. Eu faço isso e tal. E começa a perguntar um monte de micro detalhes, como se eles estivessem chegando para mim falando assim: Alisson, como é que eu deixo meu estudo perfeito? Você primeiro precisa ser frequente para depois ser excelente. Eu quero você mais preocupado em ser constante do que preocupado em fazer tudo do jeito mais perfeito que existe. Vocês entenderam isso, galera? Faz sentido isso que eu falei para vocês? Faz sentido que você, primeiro nos estudos, você precisa ter constância, sabe? É muito melhor que você consiga estudar todo dia usando o Active Recall 1 hora por dia, ainda que nem todos os detalhes dos seus estudos estejam absolutamente perfeitos, beleza? Mas você mantém uma frequência, você mantém uma constância, tá? Isso é o mais importante de tudo. Faz sentido isso que eu estou falando? Responde aí para mim no comentário se faz sentido isso que eu estou te falando. Preciso saber. Responde aí no comentário se faz sentido, se você entendeu onde eu quero chegar. Primeiro passo, então, é ser frequente. Não adianta nada você querer ser excelente se você não é frequente. Ah, eu vou fazer o melhor estudo do planeta um dia e aí nos outros eu fico sem estudar. Não resolve, não tem utilidade, beleza? Então eu prefiro que você seja frequente, constante, permanente, beleza? Para depois você se preocupar com os detalhes. Tá, Alisson, e por que você falou tudo isso? Porque a metrificação, que é o passo que eu vou ensinar hoje, ela é a busca da excelência. A metrificação dos estudos é para você se tornar excelente. Então, isso significa que você só deve buscar o que eu vou te ensinar hoje depois que você já estiver frequente. Depois que você já consegue estudar, que você já tem rotina de estudos, que você consegue parar, você tem hábito de estudo, você não vai ficar procrastinando os seus estudos, aí você começa com o que eu vou te ensinar hoje. Aí você começa com a metrificação. A metrificação é a busca da excelência. Tá? É para você ficar muito bom, para você se tornar um estudante realmente muito bom, tá? Só que não adianta você querer fazer isso se você não tiver frequência antes. Então, por exemplo, depois que eu adquiri certa frequência no CrossFit, o meu treinador, o coach, começou a falar assim, cara, eu tava treinando massa mesmo, né? E aí o treinador falou o seguinte: Alisson, agora que você já vem há 1 ano aqui no CrossFit e tal, a gente pode melhorar seus movimentos. Então o que eu comecei a fazer? Eu filmava eu fazendo alguns movimentos lá do CrossFit. Eu filmava, levantando peso, fazendo exercício de ginástica. Por quê? Porque quando eu filmava eu fazendo os movimentos, eu conseguia ter uma noção real exata de onde eu estava errando e o que eu estava fazendo que eu podia corrigir, o que eu podia melhorar naquele movimento que eu estava fazendo. Isso é o mais legal, porque você está vendo? Depois que eu já estou frequente, eu posso começar a focar na excelência, buscando os erros que eu cometo. Ah, eu estou cheio de viciozinho aqui, eu cometo esse, aquele erro. Como que eu corrijo esses erros? Perceberam? Você só vai ficar excelente em alguma coisa quando você conseguir corrigir os seus erros. Quando você corrigir os seus erros, você vai ficar excelente naquilo que você faz. Esse é o ponto. Você já é frequente. Aí você começa a perceber os erros e começa a corrigir os erros, você vai se tornar excelente. Isso é a mesma coisa nos seus estudos. O primeiro passo é ser frequente, ganhar constância. Casca grossa, estudar todo dia, beleza? Você se tornar realmente uma pessoa com hábito de estudo. Vencido esse passo, você tem que começar a perceber os seus erros para atacar esses erros, corrigir esses erros, aprender com eles e se tornar excelente naquilo que você se propôs a fazer.
Tá, legal. No CrossFit eu fazia isso, eu verificava meus erros filmando os meus movimentos. Nos seus estudos, não adianta filmar você estudando, que não vai desvendar os seus erros. O único jeito, galera, o único jeito de você descobrir os seus erros nos estudos é por meio de exercícios e simulados. Vamos lá então. Quem é a sua câmera nos seus estudos? O que é que vai revelar os seus erros nos seus estudos? Qual é o segredo para descobrir o que você está errando para que você consiga melhorar e se tornar excelente? Listas de exercícios e simulados. Esse é o caminho para descobrir o que você está errando. Lista de exercício e simulado. 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 Exercício simulado. Exercício simulado. Sempre. Beleza? Vamos comentar então rapidamente sobre essas duas coisas. Listas de exercícios e simulados. Vamos começar com as listas de exercícios. Qual é o lugar dos exercícios nos seus estudos? Tem gente que acha que o exercício consiste na principal forma de estudos. E não é. O exercício é a chave para você se tornar excelente, para você melhorar o seu conhecimento. Mas, galera, você não ganha conhecimento fazendo exercícios. Você ganha conhecimento lendo a teoria, estudando o conteúdo teórico. Os exercícios, eles servem para testar a sua teoria e ver aonde tem falhas. Então, exercício não constitui a principal forma de estudos de um estudante que quer ser aprovado. Dominar o conteúdo é muito mais importante, dominar a teoria é muito mais importante do que fazer milhões de exercícios. Então, primeiro passo, você não precisa fazer milhões de exercícios, tá? Não precisa. Tem gente que é tarado em fazer exercícios. Os exercícios têm importância legítima, verdadeira dentro dos estudos e na sua aprovação, mas a maioria dos alunos, infelizmente, atribui a ele uma importância muito supervalorizada, que não é a que ele tem realmente, tá? Então vamos lá. Toda vez que você for fazer exercícios, primeiro, é importante que esses exercícios sejam feitos da melhor forma, ou melhor, vou repetir a frase. É importante que esses exercícios sejam feitos da forma mais parecida possível com a prova que você vai fazer. Ou seja, o ideal é que esses exercícios você cronometre o seu tempo. Você não pode simplesmente deixar os exercícios livres e você gastar às vezes 4, 5 minutos, 10 minutos em uma única questão. Isso não existe, beleza? Isso não existe. Seus exercícios, eles devem ser feitos com tempo semelhante ao tempo da prova, para já fazer você se acostumar com aquela situação de pressão temporal sobre você, para que você consiga finalizar o exercício num tempo determinado. Então, você não pode deixar o tempo livre. O primeiro passo é cronometrar tempo para fazer seus exercícios. Segundo, não adianta nada você querer fazer um bloco muito grande de exercícios todo de uma vez. Não adianta, tá? Então, terminou a aula de física, você vai lá e faz 50 exercícios da matéria que o professor acabou de dar. Isso não resolve nada. Isso é como você querer ir para o CrossFit ou ir para a academia e ter resultado fazendo 50 horas de CrossFit seguidas e não 50 horas de CrossFit 1 hora por dia durante 50 dias. Tá? O que vai dar mais resultado no CrossFit na academia? Você fazer 1 hora por dia durante 50 dias ou você tentar fazer 50 horas consecutivas? Né? É óbvio que espaçar a sua prática de exercício físico é melhor. E a sua prática de exercícios do vestibular também precisa ser espaçada. Você não pode fazer um bloco muito grande de exercício do mesmo tema de uma vez. Não pode fazer isso. Então, o professor acabou de dar a primeira lei de Mendel. No capítulo da sua apostila tem 30 exercícios de primeira lei de Mendel. Legal, você vai separá-los em blocos. Hoje você vai fazer 5. Daqui uma semana você faz mais 5. Daqui uns 15 dias você faz mais 5. Até você ter terminado. Ou seja, você precisa espaçar os seus exercícios no tempo. Nada de fazer uma lista de muitos exercícios da mesma matéria, tudo de uma vez. Isso não existe, galera. Isso não existe.
Alisson, mas o vestibular tem 200 questões para você fazer de uma vez. Eu não estou falando que você não possa fazer 200 questões de uma vez. Eu estou falando que você não pode fazer 200 questões do mesmo assunto de uma vez. Você até pode montar uma lista de exercício com 40 questões, com 100 questões. Você pode fazer isso. Desde que cada exercício você não repita os assuntos, que não fique tudo da mesma coisa. Não é uma lista de exercícios de 50 exercícios de primeira lei de Mendel. Isso não pode. Agora, se você colocar lá uma lista de exercícios, 50 exercícios, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, herança quantitativa, aí você mistura com química, com geografia, com história, e no final dá 50 exercícios, maravilha, não tem problema. Agora, exercício do mesmo assunto, tudo de uma vez, não pode. Você precisa espaçar. Tá? E o último ponto. Depois que você termina uma lista de exercícios, ela precisa gerar informações para você. Você não pode simplesmente fazer os exercícios e pronto, e fica por isso. Isso não pode acontecer. Toda vez que você faz os exercícios, você precisa que aqueles exercícios gerem informação para você. Quais são as informações que você precisa? Quantos você acertou? Quantos você errou? E você precisa saber quais assuntos especificamente você errou. Beleza? Então, sobre lista de exercícios. Primeiro, tempo. Você precisa cronometrar tempo. Segundo, os exercícios precisam ser espaçados. E terceiro, os exercícios precisam gerar informação para você. Você precisa saber quantos você errou, quantos você acertou e quais foram os exercícios que você errou, de quais assuntos eles são. Beleza? Esses são os 3 pontos sobre as listas de exercícios. Tudo bem? Vamos agora para os simulados. Vamos para os simulados. Coisas importantes sobre os simulados. Quanto mais inéditas forem as questões dos simulados, melhor. Alisson, posso usar provas antigas como simulado? Pode. Mas as provas antigas, elas têm questões que geralmente professores usam em sala, que geralmente estão na sua apostila, que geralmente são usadas como exemplos em livros. Então você tem que tomar muito cuidado, porque numa prova antiga, muito provavelmente você já vai conhecer algumas questões que estão ali. E isso vai mascarar a sua nota para cima, tá? Então se você pegar a prova do Enem de 2017, por exemplo, provavelmente várias questões você já viu. Então na hora que você for fazer essa prova antiga, você vai se lembrar das respostas. E isso vai jogar a sua nota artificialmente para cima. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que ter com o simulado. Se as questões não são inéditas, se você já conhece alguma, você tem que colocar algum fator para punir você na nota final. Eu dou como exemplo para os meus alunos o seguinte: diminuam a nota de vocês em 10%. Então vamos supor, você tirou 100 de score, vai ser 90. Beleza? Diminui em 10% sua nota. É como se fosse uma espécie de punição por a prova ser antiga e você já conhecer algumas questões. O ideal é que as questões sejam inéditas. Esse é o cenário perfeito, é o cenário ideal. Questões inéditas. Quanto mais inéditas, melhor. Melhor vai ser o resultado que você... o mais realista vai ser o resultado em relação àquilo que você está estudando realmente. Segundo ponto. Simulados, eles têm que conter todo o assunto que cai na prova, independente se você já estudou aquele assunto ou não. O simulado ele tem que ter tudo. Ele tem que ter tudo. Quando os cursinhos pré-vestibulares fazem simulados que tem só até o conteúdo que os professores deram, isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque aquilo está mascarando o seu conhecimento. Eu estou colocando muitas questões sobre um assunto que está muito fresco na sua cabeça que você acabou de ver. Então isso vai jogar a sua nota artificialmente para cima. E à medida que o conteúdo for ampliando, né, a sua nota vai sendo jogada para baixo. E não é o ideal que isso aconteça. O ideal que aconteça é exatamente o inverso. Você começa o ano, você não estudou um monte de assunto, mas você faz o simulado vai escancarar na sua cara a sua nota real e o seu conhecimento real. Porque você não tem conhecimento até aquele momento, porque você não estudou nada. Então aquela nota é você. Aquela nota representa a sua situação atual. Mas à medida que o tempo vai passando e você vai estudando novos conteúdos, as suas notas no simulado vão aumentando de forma realista. E você consegue ver o seu progresso, você consegue ver, né, que as suas notas estão aumentando no simulado. Isso te dá mais confiança
e te dá mais certeza de que você está seguindo no caminho certo. Então não existe isso. Aí eu faço um simulado só com questões com o assunto que eu estudei até agora. Não. Se cair questões que eu não estudei, aí você erra, uai. Não é isso que vai acontecer na prova? Se cair questões na prova que você não estudou, você vai errar. E no simulado também. Então o simulado tem que simular a prova, beleza? Então o simulado, questões inéditas e todo o conteúdo. O simulado tem que ter todo o conteúdo da prova, tá? Nada de ficar selecionando questões específicas para compor um simulado. O simulado tem que ser com todo o conteúdo da prova, beleza? De forma aleatória. Legal. E terceiro, depois que você faz um simulado, não é só pegar a sua nota. Tirei tanto no simulado. A nota é um fator importante, mas lembra lá da lista de exercício? Quando você terminava a lista de exercício, você tinha que colher informações. No simulado também você tem que colher informações. Quais informações você tem que colher no simulado? Você tem que colher as questões que você acertou, as questões que você errou, quantas você acertou, quantas você errou e também quais questões você errou. Porque o conteúdo que você errou, caso você já tenha estudado este conteúdo antes, eu já estudei esse assunto e errei. Isso significa que você não estudou direito. Então você vai retomar os seus estudos naquele assunto, tá? Você vai retomar os seus estudos. Sabe qual é o princípio que eu estou trabalhando aqui com vocês? É o princípio da metrificação. Galera, metrificar é ter as coisas ordenadas em dados e métricas. Métricas são dados, são informações. Quando eu tenho as coisas que estão acontecendo ao meu redor organizadas em métricas, em dados, fica bem fácil de eu analisar aquelas métricas e tomar alguma ação a partir daquelas métricas. Então, por exemplo, se eu faço uma lista de exercício e essa lista de exercício me gera métricas, se eu faço um simulado e esse simulado me gera métricas, ele me gera dados, me gera informações, eu consigo pegar estas informações e analisar essas informações para que eu tome uma ação, para que eu tome uma atitude em relação a elas. Muitas vezes essa atitude pode ser não fazer nada, né? Mas não é o ideal. O ideal é que você tome uma atitude para consertar os problemas. Então vamos supor, as minhas listas de exercícios eu estou fazendo e eu estou metrificando. Ou seja, eu estou anotando os erros. Aí eu vou lá e vi que nas minhas listas de geografia, história, filosofia eu estou indo muito bem. Mas nas minhas listas de física e de matemática eu estou indo muito mal. Aí eu faço um simulado também, aí eu percebo que no simulado de humanas eu fui muito bem. Mas no simulado de exatas, de matemática e de ciência da natureza, eu fui muito mal. O que as minhas métricas vão mostrar? Quando eu olhar para as minhas métricas, eu vou perceber isso. Eu falei, caramba, em ciências humanas eu estou mandando muito melhor do que em ciências da natureza, em exatas. No entanto, para o curso que eu quero, ciências exatas tem um peso maior. Opa, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma atitude agora. Eu preciso tomar uma atitude agora. Qual é a minha atitude agora? Caramba, eu vou dedicar mais tempo para ciências exatas e vou diminuir o meu tempo de estudo de ciências humanas, que é um conteúdo que eu estou mandando melhor. Quando eu faço essa métrica, galera, quando eu coloco isso, quando eu metrifico isso, cara, e eu tomo uma atitude rápida em relação ao que a métrica está me informando, eu consigo corrigir o problema. Sabe qual é o maior defeito que os alunos, o maior problema que os alunos cometem? É que como eles não metrificam ao longo dos estudos, a única métrica gerada, né, no frigir das contas é a prova final. A única métrica que ele tem no final das contas é a prova do Enem. E aí ele compara a prova desse ano com a do ano passado. E essas são as únicas métricas que ele tem. Aí ele fala assim, olha, minha nota em ciência da natureza subiu 10 pontos. Caramba, essa é a única métrica que você tem? Ou, esse ano eu fui mal em ciências da natureza, pro próximo ano eu tenho que estudar mais ciência da natureza. Cara, se a sua única métrica é a prova final, é o Enem, você só vai ter uma chance de analisar aquilo que está acontecendo com você e você vai ter que corrigir isso, mas você já perdeu aquele ano, você só tem o próximo ano para tentar corrigir o problema. Quando você metrifica os erros dos simulados, metrifica os erros das listas de exercícios,
todo santo dia, você tem em tempo real, esfregado na sua cara, qual é a sua situação. E aí você escolhe se você vai fazer alguma coisa em relação a essa situação ou não. E eu recomendo que você faça, que você corrija os erros. O erro vai ser o seu maior professor na jornada até a sua aprovação. Eu não vou ser o seu maior professor. Os professores do cursinho não são seus maiores professores. O seu maior professor é o erro. Aquilo que você erra tem que gerar em você uma informação que possa ser utilizada depois. Se eu estou errando muito em ciência da natureza, eu tenho que perceber isso o quanto antes. E não pode ser só um feeling. Ah, eu acho que eu estou errando muito. Não, não é uma sensação. É um dado, é uma informação concreta. Eu estou errando tanto. O meu índice de acerto é de tantos por cento. O meu índice de erro é de tanto por cento. Você tem que ter isso muito bem metrificado. Essa informação metrificada em tempo real, ela te dá a chance de você corrigir o problema agora. E se você corrige o problema agora, esse problema ele não se alastra, esse problema não é levado até a prova. E à medida que você vai corrigindo esse problema, você vai observando que o problema vai sendo resolvido, a sua nota vai crescendo. E aí, quando chega ali por volta de setembro, outubro, você já sabe se vai passar ou não. Sabe o que acontece, galera? Quando você não metrifica os seus erros, o que acontece é que você vai gerando uma sensação de ansiedade muito grande. E por que uma sensação de ansiedade muito grande? Porque, como você não tem noção do que está acontecendo com você, é como se você estivesse indo para o Enem tateando no escuro, tá? Você não está vendo nada, você está ali, caramba, meu Deus, eu estou indo, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Você está tateando no escuro, beleza? Você está tateando no escuro ali, desesperado. E aí você te der um tempo, você não sabe o que vai acontecer. Você vai para o Enem simplesmente contando com um milagre, porque você não sabe a sua situação real. Você não sabe qual é a sua média de acerto, qual é a sua média de erro, como que você está, quais foram as notas, como que a sua nota progrediu ao longo do ano. Aí você chega no Enem contando com milagre, achando que Deus vai, de última hora, botar conteúdo na tua cabeça e você vai passar na prova. Os alunos que vão para a prova do Enem estão muito ansiosos, eles não têm confiança neles mesmos. E sabe por que eles não têm confiança? Porque eles não têm dados, eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão indo na doida, eles estão indo na sorte. Né? Aí, ó, o problema é se chegar no final e ainda não for suficiente para passar. Mas esse problema só acontece quando você vai para a prova sem informação. Você vai para a prova e você não sabe. Você não sabe. Né? Agora, deixa eu contar um negócio para vocês. Na época que eu fazia concurso, né, teve um concurso que era da Polícia Militar, que eu fui fazer o concurso da Polícia Militar, e aí eu tava estudando as matérias, mas eu metrificava meus erros. Então, eu sabia, galera, que eu tava com uma taxa de acerto nas disciplinas que eram cobradas na prova maior que 80% em todas as disciplinas, exceto raciocínio lógico, tá? Então, raciocínio lógico era a única disciplina que a minha taxa de acerto nos exercícios era menor do que 80%, tá? E eu vinha fazendo simulados também nos últimos 6 meses antes da prova, eu fazia simulados, e as minhas notas estavam acima de 85% nos simulados, beleza? Quando eu fui para a prova, um amigo meu até que foi fazer a prova junto, né? Ele falou assim, cara, eu tô nervosão, preciso muito passar e tal, preciso desse emprego. Aí ele falou assim, você não tá nervoso não? Eu falei, não, eu não tô nervoso. Aí ele falou, mas por que você não tá nervoso? Eu falei, porque eu sei que eu vou passar. Né? Eu sabia que eu ia passar, eu tinha certeza que eu ia passar. E como que eu tinha certeza que eu ia passar? Porque as minhas listas de exercício, meus simulados mostravam isso. Eles estavam mostrando isso pra mim. Ao longo de 6 meses que eu passei estudando para esse concurso, as minhas notas só aumentavam, minhas taxas de erros só diminuíam, e eu via isso nas minhas tabelas, eu via que as minhas notas estavam melhorando, eu sabia disso. Quando chegou perto da prova, minhas taxas de acerto já eram tão boas que era suficiente para eu passar, suficiente. Então eu sabia que eu ia passar, simples assim. Então eu não fiquei nervoso. Agora, quando você vê na prova um aluno que está muito nervoso, por que ele está nervoso? Ele não está confiando no que vai acontecer. E por que ele não confia no que vai acontecer? Porque ele não sabe o que vai acontecer.
E por que ele não sabe o que vai acontecer? Porque ele fez uma preparação desleixada. Ele fez uma preparação sem métricas. Ele fez uma preparação no escuro. Ele foi tateando até ali. E agora ele está contando com a sorte. Tá? Agora ele está contando com a sorte. Pode ser que tenha sorte? Pode ser que não. Tá? Na maioria das vezes não vai ter. Beleza? Quem não vai metrificando, quem não sabe o que vai acontecer, geralmente não passa. Percebam, a maioria dos alunos que passam, quando eles vão para a prova, eles já sabem que vão passar, galera. Pergunta para a galera que passou. Cara, nessa prova que você foi, você já sabia que ia passar? Ele vai dizer, cara, eu sabia que essa era a minha prova. Eu sabia, eu tinha certeza já que essa prova eu ia passar. Por quê? Porque ele vinha metrificando, ele já sabia o crescimento dele. Eu costumo dizer o seguinte, que nenhum campeão, um campeão nunca é pego de surpresa. Um campeão, uma pessoa que ganha alguma coisa, uma pessoa vencedora, ela nunca é pega de surpresa. Ela sabe exatamente o que está acontecendo. Ela sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque não existe sorte. Não existe sorte. Tá? Não existe você chegar lá, ter feito uma preparação desleixada, feito as coisas nas coxas, foi tateando, e chegar lá e caramba, do nada, olha que surpresa. Que surpresa eu ter passado, que coincidência. Né? Isso não existe. Não existe. A pessoa que ela está fazendo uma preparação decente, ela está vendo o que está acontecendo com ela. Ela sabe o que está acontecendo com ela. Ela está vendo crescer. Ela está vendo aumentar. Ela está vendo o resultado aparecendo. Então, no dia da prova, ela não é pega de surpresa. Não é como se ela chegasse lá e passasse, nossa, eu passei, caramba. Eu não estudei nada, fiz tudo errado e passei. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. Tanto que a pessoa já chega lá com a certeza de que ela vai passar. Ela já tem aquela certeza. E isso só é reforçado ao longo da preparação dela por meio da metrificação dos erros. Beleza? No ano de 2019 mesmo, eu tive a chance de acompanhar um professor amigo meu, que é o Mangabeira. Né? O professor Mangabeira é fisiculturista. E o Mangabeira ganhou o campeonato brasiliense, né, de fisiculturismo na categoria dele. E eu estive lá no evento, né, vi a apresentação dele. E quando o Mangabeira apresentou lá, né, antes mesmo da apresentação, o Mangabeira já sabia que seria campeão. Como ele sabia que seria campeão? Cara, o Mangabeira, ele treinava absurdamente, dieta restritíssima, tá? E ele tirava foto da evolução dele, treinava as poses dele, treinava tudo. É óbvio que eventualmente ali, né, por uma decisão subjetiva de um juiz ou alguma coisa assim, podia ser que ele ficasse em primeiro ou em segundo lugar. Mas ele já tinha certeza que ia ser pódio. Só pela evolução dele, pelas fotos que ele ia tirando ao longo do tempo da preparação dele, ele já sabia que o preparo físico dele, que o corpo dele estava perfeito para receber aquela premiação ali, para ganhar aquela competição. Então, o Mangabeira não ficou surpreso. Quando anunciaram, eu estava lá, né, vendo, né, a situação. Quando anunciaram que o Mangabeira ganhou o primeiro lugar no concurso de fisiculturismo, o Mangabeira não ficou assim, nossa, caramba, que surpresa. Não, ele não ficou surpreso. Ele ficou feliz. Ele ficou satisfeito. Porque o trabalho que ele fez foi reconhecido. Ele ficou satisfeito, é diferente de surpreso. E por que ele não ficou surpreso? Porque o trabalho que ele fez foi de um campeão. Campeão não é pego de surpresa, porque o campeão sabe o que ele está errando e conserta o que ele está errando, para que no dia do vamos ver, ele não seja pego de surpresa. Tá? Ele já sabe o que vai acontecer. É simples assim. Tá? Então, galera, falando na moral, vocês precisam urgentemente, começar a metrificar os erros de vocês em planilhas. Você precisa planilhar, jogar o que você está acertando para que aquilo seja informação importante, informação preciosa para você extrair de lá e dizer o que você precisa corrigir, o que está bom, o que pode melhorar. Alisson, onde eu arrumo uma planilha como essas? No meu canal do Telegram. Lá no canal do Telegram você tem já uma planilha, eu já disponibilizei lá para a galera e coloquei um vídeo de tutorial ainda ensinando a usar a planilha para metrificar os erros. Não tem segredo, o pai dá tudo na mão para você, tá vendo? Eu te dou tudo na sua mão. Vai lá no canal do Telegram, baixa a planilha pela internet
E você já pode começar a usar essa planilha nos seus estudos hoje mesmo, se você já quiser. Botar a nota do último simulado, joga lá tudinho bonitinho. A planilha já está toda tabelada, toda formulada bonitinha para você colocar as informações lá, beleza? Então não tem erro, clica lá no meu link da bio, entra no canal do Telegram se você ainda não está lá e a planilha vai estar lá bonitinha para você poder acessar, beleza? E agora, galera, eu quero falar um negócio para vocês, presta muita atenção. Na segunda-feira nós teremos a nossa última live do desafio da aprovação, né? Eu já expliquei os 5 passos. Então, na segunda-feira, a gente vai ter uma surpresa, beleza? Vou te dar uma surpresa, uma oportunidade e vou refrisar os 5 passos para a aprovação e vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma surpresa no último dia. Então, participem da live da segunda-feira, vai ser muito boa, beleza? Vai valer muito a pena, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a todo o conteúdo que eu dei já nesses dias do desafio, vocês podem mandar para mim essas dúvidas no Instagram, tanto pelo direct quanto pela caixinha, que eu vou me esforçar ao máximo para tentar responder todo mundo, tá? Eu tô conseguindo responder todo mundo, manter tudo zerado, responder tudinho bonitinho, beleza? Então é isso, ó. Foi um prazer estar com vocês nesta live de hoje, nesse 4º dia de desafio. Tira o print muito doido aí, ó. Manda o print pra galera, marca o pai, fala pro pessoal vir pra última live, porque eu vou dar uma puta de uma oportunidade e ainda uma surpresa cabulosa na segunda, beleza? Então eu conto com vocês na segunda-feira. A gente se vê lá. Bom final de semana, bom domingo pra vocês, bom Dia das Mães. Beijem a mãe de vocês, abracem a mãe de vocês, né? Recentemente eu perdi minha avó pro Covid e hoje a gente foi comemorar o Dia das Mães com minha mãe. Ela estava muito triste, evidentemente, né? Mas é isso, a gente nunca sabe quando vai ser o último dia, então aproveitem essa data amanhã, estejam com a mãe de vocês, beleza? Galera, foi um prazer enorme, a gente se vê na segunda-feira. Qualquer dúvida eu estou disponível, beleza? Tchau pra vocês.